pessoal, meu nome é Cláudia Galdino, eu sou enfermeira estomaterapeuta. E para quem não sabe que área é essa, a estomaterapia é uma área de especialização da enfermagem em que o profissional ele está habilitado a cuidar de pessoas com feridas e aí de qualquer natureza, feridas crônicas, feridas agudas, estomias, e aí estomias respiratórias como as traqueostomias, as intestinais como as colostomias, as ileostomias, as urostomias e incontinência urinária e anal. E pensando no cuidado a pessoas que têm feridas crônicas, nós vamos falar hoje sobre uma ferida muito comum, que é a lesão por pressão, que popularmente é conhecida como escara, como úlcera de decúbito, como úlcera de pressão, mas que esse ano, em 2006, foi mudada essa nomenclatura, então realmente ela é chamada lesão por pressão. E o que é a lesão por pressão? A lesão por pressão nada mais é que uma ferida, digamos assim, uma lesão, que acontece em geral em áreas que têm proeminência óssea, não quer dizer que sempre em áreas de proeminência óssea, né, mas geralmente em áreas de proeminência óssea e relacionada à imobilidade. Por exemplo, uma pessoa acamada, um idoso acamado, então ele passa muito tempo numa posição, aquela região sob pressão, o sangue não chega, né, para nutrir os tecidos, que o sangue é quem leva oxigênio, nutrientes, então não chega sangue naquela região, o tecido ele morre e a gente tem um aparecimento dessa lesão, que a princípio é uma área avermelhada. Então a gente pode identificar inicialmente essa aparência. Quais são as pessoas que têm risco de desenvolver essa lesão? Então, pessoas que estão acamadas, que têm dependência extrema em relação à mobilidade, ou seja, a mudar seu corpo de posição. Então, no rol desse grupo, as pessoas que têm algum tipo de trauma de medula, que não andam, usam cadeiras de roda, né? Então, não só pessoas acamadas, as pessoas que também só ficam de cadeira de roda, essas também estão vulneráveis a desenvolver esse tipo de lesão. Pessoas idosas, idosos desnutridos, então essas pessoas têm mais vulnerabilidade. Eu vou falar um pouquinho com você em relação a algumas ações, algumas medidas que você pode adotar no domicílio, no hospital, que vão prevenir o aparecimento dessa lesão. Uma das ações mais importantes que você pode adotar é a mudança de decúbito, ou seja, a mudança de posição. Então, isso tem que ser feito de forma regular. Se essa pessoa, pela condição de imobilidade dela, ela necessita ser mudada de posição. Isso deve acontecer em média de 2 em 2 horas. Uma outra medida na prevenção é a hidratação da pele, né? Então, uma pele hidratada é uma pele resistente. Outro cuidado que você pode ter em relação à prevenção é a hidratação da pele. Então, após o banho, a pele ela deve ser hidratada com hidratantes específicos, né? A gente sempre costuma falar que a prevenção da lesão por pressão ela é uma medida multiprofissional. Então, outros profissionais eles têm que estar envolvidos, tais como o nutricionista, o fisioterapeuta, a enfermagem, o médico. Então, são muitos profissionais com diversos olhares, mas com um único intuito, né? Prevenir que essas lesões elas apareçam. Tem algumas práticas que precisam ser desencorajadas, eu vou citar algumas aqui. Uma delas é o uso daquelas luvas de procedimento, que é muito comum em hospital. Então as pessoas têm o hábito de enchê-las de água e colocar abaixo do calcânio. Então essa prática ela deve ser abolida, né? Na verdade a gente tem um falseamento de um alívio de pressão. Outra prática bem comum os familiares comprarem assentos e esses assentos virem vazados, né? Então, os assentos para serem utilizados, eles precisam ser os assentos completos, ou de água, ou de gel, ou de ar, mas ele tem que ser um assento completo, não pode ser um assento vazado. Uma outra prática inapropriada em relação à mudança de posição do corpo, por exemplo, é arrastar essa pessoa na cama. Em vez de você levá-la, você arrasta. Então você você leva essa pessoa a um outro problema que é a fricção da pele. Se isso acontecer no idoso, a gente tem que entender o seguinte: o idoso, ele tem ao longo dos anos, o processo de envelhecimento, isso tem relação com o processo de envelhecimento, a gente tem um achatamento das camadas da pele. Então essa pele fica muito fina, né, muito vulnerável. E aí a gente tem sempre que elevá-lo e nunca arrastá-lo.
Uma medida importante de prevenção é a questão de uma superfície de apoio apropriada, né? Então, existem várias superfícies de apoio no mercado. Em geral, a gente enquadra o tipo de superfície de apoio, ou um colchão d'água, um colchão piramidal, caixa de ovo, né? Um colchão pneumático, para o risco que essa pessoa tem, para o grau de risco que essa pessoa tem. Então, se tem um risco leve, se tem um risco elevado, isso é quem nos faz inferir qual o tipo de colchão adequado para ela. Fato é que ela tem que ter uma superfície de apoio para ser colocada. Pensar que essa pessoa não pode passar o dia todo deitado, né? Essa pessoa ela tem que ser mobilizada, tem que haver um reposicionamento dela, uma mobilidade do corpo dela. Então, da cama para uma cadeira e de repente 2 vezes por dia, é pensar em estratégias como essa, né? Tirar um pouco da cama. Uma outra coisa muito ruim, principalmente para a região sacra, que é o local mais comum de aparecimento dessa lesão, é uma cabeceira de cama muito elevada, né? Quando a cabeceira da cama está muito elevada, a pessoa ela tende a escorregar nessa cama. Com o escorregamento, a gente chama isso de cisalhamento. A gente tem um processo de cisalhamento e de fricção também da região sacra, e isso deixa a região bem mais vulnerável ao aparecimento da lesão por pressão. A gente opta pelo banho com sabonete líquido, né? Então, é inerente ao processo de envelhecimento, com a diminuição das camadas da pele, ao processo de hidratação também. Então, quando a gente usa um sabonete barra, a gente tira muita gordura do tecido. Então, a pele que já está ressecada, que já não produz tanta hidratação, a gente retira muito mais. Então, essa pele vai ficar ressecada. Assim, para quem quiser aprofundar sobre o tema, você pode ter acesso à revista Ser Melhor, que está na sua versão também virtual, e no nosso artigo, Cuidados com a Pele de Idosos acamados. E assim nós agradecemos a atenção de todos vocês e lembrando que dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Prevenção de Lesão por Pressão.